Me ajudem a receber justamente nesse momento no palco, então, falando sobre isso, o economista e especialista em automação, Rafael Castelli. Esse dinheiro aqui é falso mesmo? Qual que é o... Deixa eu ver. Isso aqui vai para onde? Vai para frente. Tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza? Viemos hoje de Londrina para cá para poder prestigiar. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do pessoal do Grupo 360, ao Wilmerson, ao Vitório, e gostaria de agradecer a vocês também pela presença. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa noite, conversando com vocês sobre o assunto que mais me move, né? O assunto que mais move inclusive a nossa parceria entre a Expert e o Grupo 360, que é o investimento automatizado, né? O Will falou muito bem sobre essa parte de Forex, de investimento em mercado financeiro e principalmente em mercado financeiro internacional. E aí, para interagir nesse mercado, a gente tem duas maneiras. A gente pode interagir de forma manual ou a gente pode interagir, deixa eu sair daqui da frente, interagir de forma automatizada. Primeiramente, só para eu conhecer um pouquinho vocês, quantos aqui já têm conhecimento de Forex? Já têm conhecimento de mercado financeiro internacional? Beleza. E quantos aqui já estão um pouquinho familiarizados com investimento automatizados, robôs? Bacana, muito mais fácil. Legal. Pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês? Dentre, né, todas essas formas de interação que a gente tem, formas de investimento dentro desse mercado, a gente hoje, já há 3 para 4 anos, a gente vê que o investimento automatizado ele é o investimento mais assertivo dentro do mercado financeiro internacional. Não só nele, como também na B3, que o Will não gosta e eu muito menos, que é a Bovespa, né? Hoje a gente não interage na Bovespa, a gente interage apenas no Forex, porque a gente vê que é um mundo muito mais azul, né? Com muito mais oportunidades, muito menos fechado, muito mais aberto, muito mais líquido, né? Do que a Bovespa. E aí, para a gente falar o porquê da definição básica, né, desse tipo de investimento, a gente chega aqui. Quando você fala de robôs, quando você fala de investimento automatizado, a nossa definição básica seria o quê, pessoal? É um sistema, né, conforme o Will mesmo mencionou, que pode comprar e vender ativos conforme uma estratégia pré-estabelecida. Tá? Hoje, se você for operar manualmente, que é o que isso, algumas vertentes podem contrariar, mas eu sou bem enfático nisso, é uma vertente que está ficando cada vez mais em desuso, a operação manual. Tá? Por quê? Porque hoje, cada vez mais se tem afazeres e cada vez menos se tem tempo. Né? As operações automatizadas elas vêm justamente para isso, para te economizar tempo, para aumentar a sua rentabilidade, para diminuir o seu risco, né? E para aumentar a assertividade, tendo um risco muito mais calculado, que é o que eu vou falar mais para frente. Bom, a gente viu aí, eu estava vendo as palestras geniais do pessoal que veio antes de mim, parabéns para eles, que falaram muito sobre tecnologia. A tecnologia, pessoal, é uma coisa tão fantástica, tão bacana, e agora, né, já há um tempo, mas agora a população brasileira está ficando cada vez mais acordada para essa parte de investimento, e eu, como economista, fico muito feliz, porque a minha carreira, o meu dia a dia é fomentar investimento, é fomentar educação financeira, é fomentar uma melhoria na qualidade de vida através do investimento na vida do brasileiro. Tá? Então, quando você fala de tecnologia, aqui eles trouxeram devices, trouxeram esquemas de aparelhos que são tecnológicos e tudo mais, e aonde que fica a renda no meio disso tudo da tecnologia? E para a gente, investir de forma automatizada é isso, é usar a tecnologia para gerar lucros para nós. Tá?
Eu penso que quando você fala em investimento, e eu achei muito bacana esse evento, parabéns, porque ele é voltado para pessoas que querem investir, ele é voltado para pessoas que querem fazer o seu dinheiro crescer. E eu não vejo forma melhor de você ter o seu dinheiro realmente trabalhando para você. Tá? Eu trabalho no mercado financeiro já desde 2012. E, no início, eu operava manualmente. Tá? No início, quando eu ingressei, o que me movia era ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo, né? E ter liberdade de mobilidade, poder fazer o meu dinheiro de onde eu estivesse. Tá? E eu vou falar para vocês, durante 5 anos eu nunca fui tão escravo do que quando eu até trabalhava para outras empresas, em outros nichos de mercado. Porque, assim, quando você opera manualmente, você precisa analisar a moeda, você precisa analisar mercado, você precisa acompanhar a notícia, você precisa praticamente ser um robô. Você precisa agir como um robô. Tá? E vou falar disso mais para frente também. Só que o que eu gostaria de dizer para vocês é, todo esse mercado que o Wilmerson apresentou para vocês, né, e mencionou na palestra dele, ele acabou escravizando muita gente, acaba escravizando muita gente hoje. Tá? E quando você tem os nossos artifícios, né, você consegue se evadir disso. Tá? Eu penso também o seguinte, aqui fala-se muito de investimento, e quando você investe de forma automatizada, você investe no presente para garantir o seu futuro. Por quê? Muita gente, quando opera de forma manual, interage manualmente nesse mercado, eles têm ganhos exorbitantes num dia e perdas astronômicas em outro. Tá? Várias vezes, tanto eu quanto colegas, né, já experimentaram 5, 6, às vezes 7 ou até mais % num único dia, numa única operação. E na operação seguinte, a gente não só perdeu tudo que tinha capitalizado naquela, como ainda um pouco do capital integral. Tá? Então, quando você cresce de forma automatizada, você cresce de forma mais calculada, de forma mais com uma perspectiva de médio e longo prazo, e você ganha muito mais do que você perde. Tá? Bom, e o que fecha esse slide, no caso, seria isso que eu gostaria de passar para vocês, que é uma renda passiva de verdade. Por quê? O Will falou sobre a poupança, falou sobre o Tesouro Direto, falou sobre investimento em imóveis. Eu já investi em imóveis, acho muito bacana, mas a gente tem uma perda, um gargalo muito grande. Eu já investi em Tesouro Direto e já passei muita dor de cabeça, porque você vê aquilo ali, você vê o que a economia está acontecendo, você tem um contrato pré-fixado, você vê que daqui a pouco aquele seu investimento já não está valendo quase nada do que você gostaria que valesse, né? E o que a gente espera quando a gente faz um investimento? A gente quer ver crescer com o mínimo esforço possível, entendeu? Então, quando você fala assim, eu vou operar manualmente nesse mercado, você não está investindo de forma passiva, pelo contrário, você está trabalhando para o mercado. Tá? Então, isso para a gente é uma grande sacada, né, do investimento automatizado. Bom, falei para vocês já um pouquinho sobre operações manuais. E quando você opera manualmente, pessoal, tem isso também, que você tem que acompanhar a notícia, acompanhar mercado. Eu acordava cedo, muito cedo, porque Londres abre bem na madrugada, ali 4 horas, quando está em horário de verão, né, um pouquinho mais tarde, mas você vira escravo e muitas vezes tudo aquilo que era para acontecer, poxa, analisei, vai para cima ou vai para baixo, e no final o mercado te dava um baile e você ficava sem entender. Falava, pelo amor de Deus. Então, quando você opera de forma automatizada, todas essas estratégias já têm contornos pré-estabelecidos caso o mercado não respeite a sua operação, caso o mercado não respeite a sua estratégia. Porque, acreditem, de 10 dias que você opera, durante 3, 4 o mercado respeita a sua estratégia, e no outro ele te passa a perna. Tá? Então, eu pergunto para vocês, se hoje, o que a tecnologia já faz nas nossas vidas, de hoje, o que vocês já dependem da tecnologia?
Eu falo para vocês, o meu celular, por exemplo, já virou meu apêndice. Não sei, eu falo mais com o meu celular do que com a minha mulher. Graças a Deus. Então, aí eu uso brincar um pouquinho de se vocês já viram alguém, né, operando manualmente. Geralmente, o que vocês imaginariam seria isso. Inclusive, a minha mãe acha que é isso aqui. Acha que eu não faço nada, né? Mas um dado do Valor Econômico saiu esses dias em março, provando que 90% hoje das pessoas que interagem de forma manual, os day traders, né, que hoje você deve ter aí um monte de escola de operação, né, opere day trade na Bovespa, que é uma maravilha, ninguém fala dos custos, né? Só que o que eles não falam é que de todas as pessoas que entram nesse mercado, 90% não tem êxito. E isso eles estão falando de uma média de R$300 dia. Tá? Eu moro em Londrina. Nosso custo de vida lá é um pouco reduzido frente ao de São Paulo. E R$300 ao dia lá, em dias úteis, vamos colocar, daria aí uns R$4.000, tirando aí a parte de imposto e tudo mais. E aí, se 10% consegue tirar isso, você imagina que o resto vai para onde? Isso também mencionando para vocês o seguinte, hoje, 83% do mercado financeiro mundial é movido a robôs. Entendeu? Então, hoje você tem alguns traders esportivos dentro desse mar automatizado que tenta driblar os padrões. Entendeu? Bom, aí vocês vão se perguntar, como que um robô funciona? Isso é um robô. Não, estou zoando. Isso é um robô. Tá? Na verdade, pessoal, é isso. É muito byte escovado. Tá? São muitas horas de análise, de teste, de achar uma agulha no palheiro dentro de um mar de padrões e tem ali o Marcelo, que é meu companheiro de atividade, que é o meu companheiro de atividade, um excelente analista, que ele vai falar para vocês que o mercado ele te dá em 90% do tempo para ele tirar nos outros 10%. Só que na hora que ele tira, ele rebenta. Então, o que a gente faz dentro desse mundo de investimentos, que acreditem, pessoal, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem na vida, quase tudo. E eu falo para vocês, o mercado financeiro é o mercado mais difícil de se sobreviver que existe. Tá? Mais perigoso do que qualquer um, porque um cirurgião dentista, se ele der um probleminha no dente do cara ali, ele consegue resolver. Um médico, se ele esquece uma gaze dentro do cara, é só ele abrir e tirar de novo. Agora, depois que você quebrou uma conta, acabou. Aquela conta não volta mais. E a gente vê tantas e tantas pessoas, aqui tem um monte de gente que mexe com o mercado financeiro que não vai deixar eu mentir sozinho. Todo dia, muita gente quebra a conta. Entendeu? E a iniciativa do investimento automatizado é justamente isso, driblar, afunilar esse gargalo, tá? Para poder reduzir risco e aumentar a rentabilidade. Isso é o que um robô faz. Tá? A gente já viu mais ou menos o que ele é, composto por linhas de código, e isso é o que ele faz. Ele procura os melhores momentos para entrar e sair das operações, proporcionando menos risco e mais lucro. Tá? Porque se eu tenho menos perda, o meu ganho fica por mais tempo. Pessoal, tem mais uma coisa que é bacana, que é o quê? Digamos que eu esteja operando manualmente. Tá? Eu, Rafael, eu tenho a capacidade de analisar ali 6 gráficos simultaneamente, 4 gráficos simultaneamente, com muita qualidade, de 3 a 4 gráficos. Agora, um robô, ele consegue gerenciar e interagir, entrar e sair das operações com muito mais rapidez e em vários ativos simultaneamente. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, o mix de contas roda com 6 a 8 ativos. Tá? Isso proporcionando muito mais assertividade, porque eu, como Rafael, se eu vou interagir, eu tenho um modus operandi, tá? E eu tenho uma estratégia.
Às vezes eu posso ter mais estratégias, eu posso ser scalper ou eu posso atuar num swing trade, ficar numa posição mais longa. Só que é muito difícil você girar essa chave a todo momento e as operações automatizadas podem ser feitas dessa forma com muito mais facilidades. Então, eu posso interagir, além de interagir em mais ativos, eu posso interagir de formas diferentes em cada ativo, aproveitando o máximo que esse ativo tem para me dar. Beleza? E falando para vocês, ganhos de escala, conforme eu disse, né? Se você pode interagir em mais operações, primeiro, você dilui o risco, né? Porque, por exemplo, se eu vou operar e eu tenho que fazer lá, vamos dizer, $50 dia, $100 dia, se eu preciso fazer isso num ativo, eu vou operar com uma mão maior, não é mesmo? Agora, se eu vou operar de forma automatizada, eu posso diluir o meu risco em mais operações e diminuir o meu risco, aumentar a minha rentabilidade. Diversificação, igual eu disse, mix diferente de estratégias. E o principal, que eu acho, que é a exclusão do fator emocional. Tá? Quando você fala de uma operação manual, aí eu vou até expor uma pessoa, mas eu não poderia expor. O Marcelo é um excelente analista, igual eu mencionei anteriormente, mas ele tem o dedo podre. O que ele faz? Ele sabe o momento de entrar, muito melhor do que eu, só que o time da operação é muito importante. Entendeu? Então, isso é crucial, decisivo e é o que diferencia, às vezes, o lucro do prejuízo. É o momento que você vai entrar. O momento, o que você vai fazer caso aquela operação que você entrou não desse certo. Entenderam? Então, quando você tira o fator emocional, para mim, você já excluiu 70% do problema. O resto é cálculo. É margem, é o quanto que a minha conta suporta, em quais ativos eu devo trabalhar, igual o Will mesmo disse, que se eu tenho moedas mais voláteis, eu aumento a minha agressividade. Se eu tenho moedas mais conservadoras e mais estáveis, né, e até politicamente, economicamente correlacionadas, equiparadas, eu tenho uma tranquilidade muito maior para executar minhas operações. Entenderam? Bom, e aí, para mim, isso tudo resulta no quê, pessoal? Qualidade de vida. Porque, olha, eu vou falar para vocês um negócio. Eu não tinha essas duas entradas aqui, não. Eu sou novo, eu tenho 33. Essas entradas apareceram de 5 anos. Tudo em função de não dormir por causa de operação aberta. Então, eu falo para vocês, hoje eu vivo mais, vivo melhor, aproveito muito mais a minha renda, entenderam? Consigo tirar do mercado tudo com muito mais suavidade e vou falar para vocês um negócio. Não existem, claro, existem momentos onde o mercado azeda, que a gente fala. Vocês devem estar a par aí de um acontecimento que está rolando, que é o Brexit, lá da Libra, com aquela patifaria toda lá, que é jogada política, né, muitas vezes. Mas aquilo lá tem tirado o sono de muita gente. A Libra, por exemplo, de 2 semanas para cá, derreteu. Só que a gente está tranquilo. Eu vi tanta gente que perdeu dinheiro, e muito dinheiro. Só que a gente está tranquilo. Por quê? Porque a gente já está nas operações, com o risco calculado, sabendo até onde pode ir, sabendo a hora de parar e sabendo, melhor ainda, que é o que muita gente não faz manualmente, sabendo até onde eu vou para o ganho também. Porque tem muita gente que pega e fala assim, não, legal, eu quero um ganho X. Só que aí ele não se contenta, não se preserva, daqui a pouco ele já está no prejuízo de novo. Então, é uma roda que às vezes não é lucrativa, não é a melhor. Beleza? E alguns fatores que são interessantes. Quando você fala de Bovespa, a Bovespa ela tem horário para abrir, horário para fechar. E muitas vezes o que se é falado fora dos pregões é o que mais influencia na abertura e no andamento. Certo? E quando a gente opera de forma automática, o que acontece? A gente dorme e o robô não dorme. Quantas e quantas vezes eu já fui dormir no positivo e acordei no negativo? Por quê? Sessão de Londres abriu, Japão abriu, quando eu acordei, que eu fui abrir o computador, que agora não é nem mais computador, agora é tudo no celular, você já via, já tomava aquele susto de cara. Sua mulher fala, bom dia, você, por quê? Já acordei no negativo, que bom dia que você quer, entenderam? Então,
o robô ele já vai estar ali para poder prevenir e cobrir as operações, caso sejam necessárias, de acordo com cada estratégia, para poder proporcionar um aproveitamento melhor. Tá? Outra coisa, que isso aí já é o Marcelo, por exemplo, a rapidez na execução das operações, que é o quê? Por exemplo, olha, o ideal é que quando o ativo chegar aqui ou aqui, eu saia da operação. Gente, pra vocês verem, aconteceu essa semana, inclusive, a Libra, ela pegou, caiu 7.000 pontos, por exemplo, e num dado momento, ela subiu até 23% da FIBO e voltou a cair. Nesse momento, todas as operações que a gente tinha naquele ativo foram fechadas, foram encerradas. Saímos no lucro, saímos bacana. E quem não pegou aquele time, muitas vezes quem estava ali manual, sem take, sem stop, se ferrou bonito, infelizmente. Por quê? Por causa desse momento. E, gente, é uma fração de segundo. É uma fração de segundo que pode determinar a diferença ali entre você estar com a conta legal, lucro no bolso, ou passar raiva, passar aperto no mercado. Tá? E aí, é o que eu falo para vocês. O risco é minimizado, porque ele é calculado. Por quê? Se eu estou lá manualmente, tem muita gente que o stop do cara é a conta. Então, por exemplo, eu tenho 2.000, eu entro numa operação, se ela for ficando lucrativa, eu não limito. Mas também, se ela ficar perdedora, eu também não limito, porque ela vai voltar. Ah, ela vai voltar, pode deixar que ela vai voltar. E muitas vezes não volta. E aí ela dá aquela esperança, você fala, agora vai. Não, não vai. E aí, quando você vê, a conta foi para o brejo. Tá? E isso proporciona o que para nós, pessoal? Desempenho. E desempenho é igual a quê? Rendimento. Tá? Aí você fala em crescimento, em porcentagens, eu não gosto de falar porque soa promessa, né? Mas enquanto muita gente tenta fazer manualmente 2%, 3% ao dia, querendo 50% ao mês, com o investimento automatizado você conseguiria ali de 5% a 8%, até 10% ao mês, sem se expor tanto, sem expor tanto o seu capital. Beleza? E agora vai entrar outra pessoa. Pessoal, eu gostaria de agradecer, trouxe para vocês uma breve elucidação do que é o investimento automatizado. Hoje, nós usamos a VTS, a plataforma da VTS, que é excelente, e estamos aí, juntos com o pessoal da 360, e agradecendo a vocês por esse evento incrível. Beleza? Tele, senhores.